Bom dia, queridos irmãos. Nesta quarta-feira, dia 25 de março, festa da Anunciação, isto é, da Concepção de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nessa festa maravilhosa da Anunciação, Concepção de Jesus, vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Hoje, o Verbo Eterno iniciou a se fazer carne humana nesse mundo. Hoje, Maria pronunciou o seu sim, com a mente, com o coração, com a alma e o corpo. A visita do anjo surpreende Maria, que já está unida a José com um pacto de matrimônio e virgindade. Não entendo conhecer, isto é, ter relações sexuais com homem nenhum. Maria sabe que isso foi inspirado por Deus e não entende como esse filho virá. Por isso, pede explicação e com a sua mente pronuncia seu sim. Dessa forma, abre as portas à inundação do amor fecundo de Deus que a envolve com a sua sombra. É o sim da emoção, da afetividade, da feminilidade, do coração. Enfim, faça-se em mim. Maria fala sim a Deus com o seu corpo e concebe o Filho de Deus. Com todo o seu ser, ela se entrega como a escrava do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria, então, perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje é a festa da Anunciação e da Concepção de Jesus. Faltam 9 meses ao dia 25 de dezembro, nascimento de Jesus. E nós lembramos, mesmo se não temos certeza das datas, nós festejamos a chegada de Jesus neste mundo, porque uma criança inicia a ser um ser humano a partir da sua concepção. Irmãos,
Alguns anos atrás, a senhora pagou a nossa viagem para a Terra Santa, para visitar os lugares onde Jesus nasceu, onde cresceu e onde foi morto, crucificado e ressuscitou. Quando chegamos em Nazaré, a cidade de Maria e de José, quanto grande foi a nossa surpresa em ver que Maria tinha recebido a anunciação do anjo numa gruta, enquanto estava rezando. Eu não sabia que este fato, segundo a tradição, havia acontecido numa gruta. E vocês sabem quanto nós amamos as grutas. Jesus foi concebido numa gruta e nasceu numa gruta e foi colocado numa gruta de sepulcro depois que ele morreu. De gruta em gruta, isso tem muito a nos dizer. Mas vamos nos concentrar no acontecimento de hoje. Maria, como muitas vezes falamos, era uma moça de 15, 16 anos, pronta, preste a casar com José. Por que casar? Porque naquele tempo o povo judeu não conhecia outra forma para realizar a vida. Existia como uma lei na consciência de todo mundo que dizia assim: de cada moça uma esposa e de cada esposa uma mãe. Se isso não acontecer, a pessoa é amaldiçoada. Então não existia naquele tempo uma possibilidade de consagração, uma possibilidade de entrega a Deus, corpo e alma. Não existia esta possibilidade, todo mundo devia por força casar e ter filhos. Então naquele tempo Maria se encontrava nesta situação e tinha no coração, de uma maneira fortíssima, o casamento com Deus. Agora você tente imaginar uma pessoa que está apaixonada por um jovem, uma moça que está apaixonada por um jovem, que vê só este jovem e de repente deve casar com outro. Ela não consegue. Maria estava apaixonada por Deus. Ela queria casar com Deus. Ela escolheu no seu coração casar com Deus. Não tinha outra coisa. Todas as forças delas estavam sugadas por Deus. Seu coração vibrava com Deus. Tudo era Deus. Então, imagina como é que é possível fazer um casamento se o teu coração é tudo de Deus, aí você tem que se unir a um ser humano. Existe algo que deve ser lido muito profundamente neste acontecimento. Observa bem. Maria responde ao anjo com coragem, porque já é um fato extraordinário que um anjo se apresente, então você espontaneamente escuta tudo o que ele fala. Mas Maria tem a coragem de perguntar: como é possível eu me tornar mãe se não conheço homem? E esta palavra, não conheço homem, na língua que foi tramandada a nós pelo grego, significa não conheço e não entendo conhecer homem. É como dizer, eu não falo chinês, eu não estou falando agora e também não vou conseguir falar, a não ser que eu estudo, mas entende que é um verbo continuativo. Eu não conheço o homem e não entendo conhecer o homem. Observa que isso é muito misterioso, porque Maria já estava casada com José, e acompanhando a explicação que o próprio Papa João Paulo II dá na Redemptoris Custos, o casamento acontecia em duas etapas. Uma era o casamento na igreja, diríamos nós, no templo, na sinagoga, em que Maria realmente, verdadeiramente casou com José. E a segunda etapa era viver juntos. Então, se uma pessoa fala para Maria, preste a viver junto com José, se tudo tivesse corrido segundo os cálculos humanos, se tivesse falado, você vai se tornar mãe, o que tem de mais normal? Uma esposa que, recém-casada, se tornar mãe. É a coisa mais óbvia do mundo. Por que ela fala, não conheço o homem? Não teria sentido esta frase, porque se fosse um casamento normal, ela teria conhecido no sentido de
A palavra conhecer significa ter relações conjugais. Então, ela teria conhecido, não precisava criar objeção. Era muito natural que ela teria vivido a sua vida de casada e teria dado à luz seus filhos. Mas esta pergunta define uma atitude, uma escolha de vida de Maria. Eu não conheço e não entendo caminhar por este caminho, porque o meu coração é de Deus, o meu marido é Deus. E do outro lado, de reflexo, nós entendemos também José. Sem dúvida, José estava de acordo com esta atitude de Maria. Havia entre os dois um pacto silencioso. Isso não é um sonho, uma fantasia. É possível entender, lendo profundamente o trecho, esta atitude. José era um homem justo, isto é, um homem santo, um homem profundo, um homem digno de Maria. E no mesmo tempo era autêntico esposo, como se fala por 7 vezes nos Evangelhos. Maria então disse: como é possível isso, se humanamente eu já ofereci a Deus a minha virgindade, ofereci a Deus a minha maternidade? E aqui se abre e se escancara a janela sobre o plano de Deus. O Espírito Santo descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá e tu conceberás um filho. Hoje é o dia, é a festa da concepção de Jesus. Hoje o Verbo Eterno se torna carne. Hoje é um milagre, o primeiro fundamental milagre da história do universo. É importante refletir sobre este mistério. Acho que deveremos ficar o dia inteiro em adoração para entender alguma coisa. Observa como isso acontece numa atitude maravilhosa. Maria está jovem, dá a Deus a sua feminilidade, dá a Deus o seu coração, a sua emoção. Ela se torna mãe neste momento. É o cume do que uma mulher possa desejar nesta terra, dar a vida, porque o seu corpo foi feito para isso, a sua mente, a sua alma foi feita para isso. Vocês entendem muito bem como nós somos chamados a responder a Deus, não somente com o nosso espírito, com a nossa mente, com a nossa alma, mas com o nosso corpo. A tua resposta a Deus, a minha resposta a Deus, ela alcança teu íntimo, a tua interioridade, a tua feminilidade, a tua masculinidade. Você pode dar a Deus esta resposta e Ele espera esta resposta. Deus precisava de uma mulher, Deus precisava do ventre de uma mulher, Deus precisava dos seios de uma mulher para amamentar o seu filho. Isso que é maravilhoso. E Maria fala o seu sim a Deus. Esta, irmãos, era uma pergunta serena, como é justo que nós façamos para Deus. Não era uma pergunta maldosa, como aquela de Zacarias, que acarretou a mudez dele. Ele ficou mudo por todo o tempo, até o nascimento de João Batista, porque duvidou de Deus. Não, Maria não pergunta porque duvida. Maria pergunta no sentido: como posso realizar isso, sendo que eu já fiz voto de virgindade, sendo que eu já casei com Deus? E aqui acontece um milagre maravilhoso, este milagre da concepção virginal de Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo. Muitas vezes falamos que até os nossos irmãos muçulmanos acreditam nisso, têm fé nisso. Significa que metade do mundo tem esta firme convicção e fé. E a conclusão desse trecho, ela é maravilhosa. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Eis a escrava do Senhor. Eis a escrava do Senhor. A total entrega, a total entrega. Eu pertenço a ti, Senhor. Eu me dou a ti, corpo, alma, coração, cabeça. Eu te dou toda a minha vida. Isso é que Maria fala, e hoje nós podemos ficar junto dela
nos alegrar com este acontecimento extraordinário e dizer nós também o nosso sim. Doar a Deus o teu corpo de mulher, o teu corpo de homem. Doar a Deus o teu coração, a tua capacidade de amar. Doar a Deus a tua mente, os teus projetos, o teu modo de ver as coisas. Doar a Deus a tua alma, porque você está dando o mais profundo, você está se entregando totalmente. E agora, irmãos, vamos concluir escutando um trecho maravilhoso de São Massimiliano Kolbe. Foi escrito na manhã em que ele foi preso e levado no campo de concentração. Nesse campo de concentração, ele encontrará a morte, o martírio, porque ele se oferece no lugar de um outro que tinha sido condenado a morrer de fome na cela da morte. Então esta palavra pode ser considerada como o testamento de São Massimiliano Kolbe, o último escrito de São Massimiliano Kolbe. Vamos escutar com atenção e com amor que a Cacilda vai ler para nós. Último escrito teológico de São Maximiliano Kolbe. Maria é unida de forma inefável ao Espírito Santo, pelo fato de ser sua esposa. Mas ela é isso em um sentido incomparavelmente mais perfeito do que tal palavra esposa pode expressar nas criaturas. Como é essa união? Ela é, antes de mais nada, interior. É união do seu ser com o ser do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em Maria, vive em Maria, e isso desde o primeiro instante da sua existência, sempre e pela eternidade. Em que consiste essa vida do Espírito Santo nela, em Maria? Ele mesmo, o Espírito Santo, é o amor nela, o amor do Pai e do Filho, o amor com o qual Deus ama a si mesmo, o amor de toda a Santíssima Trindade, o amor fecundo, a Conceição. A Sagrada Escritura afirma que os dois, Maria e Espírito Santo, serão uma só carne, e Jesus sublinha: assim não serão mais dois, mas uma carne só. Mateus 19:6. De uma forma sem dúvida mais precisa, mais interior, mais essencial, o Espírito Santo vive na alma da Imaculada Maria, no seu ser, e a fecunda, e isso desde o primeiro instante da sua existência e para sempre. Também o ventre virginal do corpo de Maria é reservado a ele, Espírito Santo. Ali, o Espírito Santo concebe no tempo também a vida divina do homem-Deus. Na união do Espírito Santo com Maria, não somente o amor une esses dois seres, mas o primeiro desses seres, o Espírito Santo, é todo o amor da Santíssima Trindade, enquanto o segundo ser, que é Maria, é todo o amor da criação. Assim, numa tal união, o céu se une com a terra, todo o amor incriado, Espírito Santo, com todo o amor criado, Maria. É o vértice do amor. Se entre as criaturas a esposa recebe o nome do esposo pelo fato que pertence a ele, se une a ele, se torna parecida com ele e na união com ele se torna fator criativo de vida, quanto mais o nome do Espírito Santo, Imaculada Conceição, é o nome daquela no qual ele vive de um amor fecundo em toda a economia sobrenatural. Maria se entrega totalmente a Deus, o seu esposo.
conceberás. Doa toda a feminilidade do seu corpo. Dará à luz. Doa toda a sua maternidade, o ápice do seu ser mulher. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Eis a escrava do Senhor. Em Maria não há divisão. Ela ama a Deus com todo o seu corpo, com toda a sua mente, com toda a sua alma e com todo o seu coração. E que isso seja para nós luz nesse dia, paz e alegria para todos vocês. Querida Mãe, que a graça especial dessa festa nos torne verdadeiros homens e mulheres apaixonados por Deus, amando-o de todo o coração, com toda a mente e com toda a alma, e também com todo o nosso corpo, assim como a Senhora o fez. Peçamos juntos, irmãos, esta bênção a Nossa Senhora. Paz e alegria a todos.